de gerenciar, né? Eu esqueci de apresentar a Eliane, que ela chegou depois, ela é a nossa analista de SAP. Tá? Legal. Então, é a pessoa que mais conhece de SAP aqui. Então, o Rodrigo conhece da infraestrutura que o SAP está, o Felipe é nosso arquiteto, conhece as interfaces, e a Eliane conhece o SAP. Beleza. Muito bom, gente. Primeiramente, prazer em conhecê-los, né? A Supermix fica onde? Desculpa a minha ignorância, tá, A gente? matriz fica em Belo Horizonte, mas nós Em temos Belo Horizonte. 120 filiais pelo Brasil. Ah, Inclusive, legal. aí vocês estão em Curitiba, né? Nós em Joinville, Ah, em Joinville. pertinho de Curitiba. Joinville tem filial, não tem? Tem filial também. Tem filial em Joinville também. O nome da empresa me é familiar. Pelo sotaque de vocês, eu imaginei que vocês estavam em Minas Gerais. Você já deve ter visto betoneiro nosso rodando por aí. Sim, já vi. Bom, gente, nós aqui na empresa, a gente trabalha com algumas frentes no mundo SAP, tá? Então, uma das nossas frentes é a nossa ferramenta, e ela tem duas pegadas. Uma pegada de DevOps, então a gente faz uma série de automações, uma série de controles e uma série de benefícios para o dia a dia, tanto para o desenvolvedor, analista funcional, bases e tudo mais. A outra frente da ferramenta, ela tem esse cunho de explorar o SAP, esse diagnóstico, essa análise, para a gente fazer um pente fino, a gente chama de inventário do SAP, onde a gente consegue visualizar todos os objetos Z e consegue identificar dentro de uma estratégia de qualidade que a gente pode definir. A gente sempre tem um set que a gente roda com questões de performance e a gente consegue delimitar, aqui é o teu mapa de problemas. Então, se tiver que trabalhar em algum ponto, a gente tem essas prioridades. Inclusive, a gente sempre trabalha também numa mentoria e num apoio também para ajudar nesses refactorings. Por que dessas duas frentes da ferramenta? Porque não adianta eu corrigir o passado se eu não estanco o presente. Então, eu preciso ter controles de qualidade, preciso ter metodologias que me ajudem no dia a dia eu fazer uma qualidade mais apurada para que esse meu passivo do meu ambiente ele não aumente. Então, esse trabalho ele acaba sendo balanceado a médio e longo prazo nessas duas frentes, conhecer o ambiente e estancar o presente, né? E a outra frente que a gente tem é a frente de consultoria, a gente faz projeto também e tudo mais. Começamos muito nesse cunho de refactoring de código. A Localiza foi o nosso primeiro case nesse sentido, baseado nessa avaliação do ambiente, nesse diagnóstico que vocês viram, onde a gente jogou toda a integração de faturamento deles e refez ela do zero. Então, já sabendo que eles tinham necessidades de faturamento, onde o código que eles tinham, a análise ela foi muito clara, onde ela mostrou para a gente, vocês vão investir 5 vezes, 10 vezes mais em máquina e vocês não vão conseguir processar o que vocês precisam. Porque o problema de performance, ele tem essa característica, né? Quanto maior o volume, ele aumenta desproporcionalmente o tempo de processamento necessário, o recurso de máquina e tudo mais. Então, lá a gente chegou no consenso, vamos que a Metric pega esse projeto, refaz o código para mim e vida que segue. A gente conseguiu... Vocês refazem também o código? Também refazemos. Então, vocês têm desenvolvimento também? Tem também. Então, tem analista, tem desenvolvedor, tem tudo aqui, se vocês acharem necessário, né? O time também é altamente especializado em performance, então, esse trabalho que a gente faz de refactoring, ele tem muito esse cunho. E qual que era o grande desafio da Localiza, nesse caso que eu estou falando para vocês? É o faturamento. Então, eu vou refazer um código onde, imagina, eu deixar a Localiza 3 dias sem conseguir faturar. É o mesmo caso nosso, né? Então, é um negócio extremamente crítico. O maior desafio hoje é a nossa interface com o legado, que é quem fatura.
E aí a gente tem o nosso colega arquiteto aqui, né, fazendo parte dessa reunião. Como é que a gente resolveu isso? Com arquitetura. Então, a gente fez todo um projeto baseado em design patterns e tudo mais para que a gente pudesse automatizar testes. Então, a gente fez lá 94 variações de teste das faturas e a gente conseguiu entrar em produção com 98% de ganho de performance sem ter nenhum chamado. Então, esse foi um dos grandes benefícios da execução do projeto. Mas todo esse projeto foi executado a partir do diagnóstico do ambiente. Falei bastante, né? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu vou mostrar a ferramenta para vocês, tá? Só quis fazer essa introdução. Além do SAP, vocês têm expertise nesses outros produtos do SAP que eu falei, no PI, no PI, CPI, Fiori, S4, GRC, a gente tem pessoas que já mexeram também. A gente não tem bases, mas a parte de desenvolvimento... o desenvolvimento que é uma base. Tem? A gente tem time especializado aí que pode apoiar caso necessário, tá? Tranquilo, gente? Alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês queiram saber até agora do que eu falei? Vocês prestaram serviço para Localiza por aqui, então, né? O atendimento foi aqui, a matriz também é aqui, né? Sim. A gente ia ali no escritório, naquele prédio chique, bonito que eles fizeram lá. Eu, inclusive, ia quinzenalmente lá, presencial. Aquele prédio foi nosso concretando também. Coisa boa. Outro cliente nosso aí de Minas é a Potencial e também. A gente... tem uns parceiros bem bacanas aí na terrinha aí que a gente adora ir para aí, porque eu tenho problema com lactose, eu tenho um problema gigantesco quando eu vou aí, eu sempre volto mal. Você tem que comer torresmo em vez de comer pão de queijo, então. Pois torresmo e um mezinho. Isso aí. Certo, gente. Deixa eu compartilhar minha tela. Só uma por pergunta, favor, Rodrigo. Por favor. Você falou que vocês não têm bases, né? E aí, como entra essa questão da operação, então, né? Parece que é um trabalho que vocês fazem voltado para a cultura DevOps, né? Isso, exatamente. Se vocês não têm bases, como é que funcionaria essa parte da operação? Como é que vocês conseguiriam chegar uma entrega com qualidade, assim, na parte de operação? Eu vou compartilhar minha tela aqui e aí eu tiro todas essas suas dúvidas mostrando a ferramenta. Pode ser, Rodrigo? Pode, já está automatizada. Exato, exatamente. Tem um base automatizado, né, Rodrigo? Rodrigo, uma coisa eu posso te falar, você nunca mais vai ter problema de dependência de request, nunca mais vai ter problema de transporte para produção, liberação, porque isso aí está tudo automático. Então, você tem duas linhas, né? Você tem uma linha dessa de auditoria e uma linha de DevOps. Isso, você vai mostrar para a gente as duas coisas? As duas, exatamente. Beleza. E aí, assim, gente, eu vou mostrar de forma mais ampla. Se vocês tiverem interesse depois, a gente pode fazer uma segunda reunião com quem vocês acharem necessários para a gente entrar no detalhe, estressar algum ponto que vocês julguem necessário, tá? Só para vocês entenderem de modo mais macro, para ver como é que a gente pode ajudar vocês aí nessa empreitada. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão visualizando ela? Sim. Muito bem. Essa aqui é a cara da nossa ferramenta, tá? Essa ferramenta, ela é uma ferramenta cloud que está conectada com os ambientes SAP dos nossos clientes. Então, isso é na Localiza, na Potencial, na Itambé, na Copacol, em todas as empresas que a gente tem parceria aí, né? Eu vou mostrar primeiro o dia a dia, de modo bem macro, depois eu entro ali na questão do diagnóstico, que é onde eu acho que vocês, nesse momento, estão mais curiosos, né? Aí a gente investe um pouquinho mais de tempo ali. Mas, basicamente, o que a ferramenta faz? Ela automatiza, num Kanban, todas as operações do dia a dia
de um trabalho de desenvolvimento de software. Ou seja, eu tenho uma demanda, que essa demanda ela pode estar conectada com outras ferramentas de suporte, de projeto e tudo mais. E essa demanda, quando eu arrasto essas demandas de um lado para o outro, vou criar uma só para a gente ver um exemplo. Deixa eu colocar aqui um número qualquer de referência, vou dizer que essa aqui é uma demanda de projeto, poderia ser de suporte, posso colocar aqui uma especificação, posso adicionar outras pessoas, né? Então, tem um funcional, tem o gerente de projeto, tem um desenvolvedor, todas essas pessoas podem participar dessa demanda. E eu indico aqui quem são os usuários, né? Esses usuários já estão cadastrados e vinculados nas pessoas. E quando eu faço isso, a ferramenta já tem todos os insumos necessários para que a gente possa, ao arrastar a nossa demanda, perguntar para quem está arrastando o que ele quer fazer. Quer criar uma request workbench, customize, no mandante A, no mandante B, no ambiente A, no ambiente B. Então, assim, se eu tenho 3 ambientes de desenvolvimento distintos, por exemplo, eu conseguiria juntar todos eles num local só de gerenciamento, onde a geração da request e o controle, eu vou ter todo nesse painel de Kanban. Então, nesse momento aqui, eu vou criar uma request de workbench, e essa request de workbench, ela é gerada lá dentro do SAP e ela acompanha todo o meu desenvolvimento até produção. Ela não é alterada. E aí, durante o processo, a ferramenta ela vai gerando o que outras tecnologias chamam de pull request, que é a geração das requests de transporte de cópia, e ela automatiza toda a STMS, deixa tudo prontinho nos ambientes de destino, que são de homologação, por exemplo. Então, toda essa operação ela acontece de forma totalmente automatizada. E se a gente abrir aqui a request, essa foi a request que foi criada, ela já tem um padrão específico. Esse padrão ele possui um indexador que é o número da nossa demanda, que esse número da demanda, se tiver integrado com outro sistema, vai vincular, facilitando também na questão de governança, se bater auditoria, que é aquela pergunta que o auditor sempre faz, né? Subiu essa request, cadê o chamado? Aí, se não tiver... Por favor. Eu posso definir quem pode movimentar as requests de um ambiente para o outro? É possível. E a gente também tem outra trava que só movimenta quem participa da demanda. Se a pessoa não faz parte daquela demanda, ela não consegue mexer e não consegue operar. Mas é possível, todos esses controles eles são feitos a nível de perfil, então a gente liga e desliga o que a gente quer. Mas no caso, vamos supor, acontece bastante, você está desenvolvendo, você cria uma request aí, vai ser necessário criar uma segunda. Você sempre teria que criar pela ferramenta ou eu passo a não ter mais acesso à criação da request no ambiente? Não precisaria mais ter lá dentro do ambiente. Então, assim, ela criou e essa request workbench ela vai ficar aberta até que a gente termine essa demanda. Eu quero subir alguma coisa para homologação, para um ambiente de QA. Eu venho aqui, gerar versão para teste. Ele vai me dizer qual que é o ambiente de homologação cadastrado, de QA, e eu vou escolher o que eu quero subir. Nesse momento que eu fizer isso, o que a ferramenta ela vai fazer? Primeira coisa que ela faz é uma avaliação automática de qualidade. Ela vai pegar todas as linhas de código que foram produzidas pelo desenvolvedor e vai verificar, dentro de uma estratégia de qualidade que a gente define, se está aderente ou não. Se ela não estiver aderente, a gente vai ver esse ícone aqui, e ele não vai subir para o ambiente de QA. Então, por isso que eu falei para vocês, esse processo ele estanca, porque a gente vai passar uma régua. A partir de amanhã, todo mundo tem que fazer no mínimo isso. Seja consultor, seja interno, seja quem for. Se tiver requests em sequência, por exemplo, tem uma de workbench e uma de customize. Elas têm sequência de atualização. Aí como que fica isso? Então, trabalhando com a demanda, você vai ter uma só. Você não vai ter mais esse trabalho. Como que eu vou gerar uma request de customize dentro de uma workbench ou vice-versa? Não, você vai ter uma workbench e uma customize. Então, a ferramenta ela faz essa gestão da sequência. Quando eu chegar lá no final e eu transportar isso para a produção, a ferramenta ela identifica automaticamente. Eu tenho que subir
primeiro a minha workbench, por exemplo, que cria uma tabela, depois a minha customizing, que joga os dados dentro dessa tabela. Então, a própria ferramenta ela tem inteligência para gerenciar essa dinâmica. Então, por isso que eu comentei, o Basis não precisa mais se incomodar, não tem mais problema de dependência, porque isso está totalmente inteligente aqui nessa situação e automático. Uhum. E aí o fato de a gente ter uma única request, ela evita, por exemplo, às vezes uma demanda que a gente tem um projeto que tenha lá 50 requests, porque o pessoal foi gerando e liberando as workbenches. Eu tenho que subir numa sequência correta, e daqui a pouco se perde uma e tal. Isso não acontece mais por conta dessa gestão que a ferramenta faz. E aí a gente trabalha com as transportes de cópia, que é o pull request que a gente diz, né? Eu vou subindo para ações de código. E aí, o benefício disso é eu manter uma workbench, no máximo uma customizing, e quando eu precisar fazer um refresh, por exemplo, pegar a produção e fazer um refresh dos dados em QA, transporte de cópia é lixo, né? Eu posso mandar ver, não preciso me preocupar com a preocupação que eu devo ter com as workbenches. Então, tem todos esses detalhes que ajudam no nosso dia a dia depois, né? Principalmente quando o Basis precisar fazer esse trabalho. E aí essa geração ela vai acontecendo, e a gente consegue visualizar aqui na nossa demanda quais são os problemas de qualidade. Esses problemas de qualidade têm documentação disponíveis, a gente consegue ver o código-fonte desse caso, onde é que está o problema. E aí, depois que for corrigido, ele automaticamente libera para o desenvolvedor gerar a versão dele. Enquanto ele está nesse processo de encontrar débitos técnicos, ele não pode gerar a versão. Ele depende de uma aprovação, uma liberação. Que vai precisar que alguém vá lá no sistema, ele justifica o porquê que ele quer subir aqueles débitos técnicos, e alguém vai dizer, não, realmente é um chamado, produção está parada, e a gente tem que resolver isso e segue a vida. Aprovou, fica tudo registrado, e a gente mantém a governança do caso, né? Fica mais transparente essas questões técnicas, que sem um processo de qualidade a gente não tem. E aí depois, quando eu faço o transporte para produção, eu tenho, por exemplo, como habilitar um code review. Esse code review ele passa por uma análise técnica, é bem técnico mesmo. Às vezes um desenvolvedor referência que ele vai ver, por exemplo, a arquitetura se está certinha, se o desenvolvedor preencheu lá o chamado, preencheu isso. Então a gente configura alguns critérios e esses critérios depois essa referência técnica vai analisar as demandas, os códigos das outras pessoas de forma automática. Se tem mais de um avaliador, ele vai distribuindo de forma randômica e tudo mais, processo de code review aí, né? Posso integrar também gestão de mudança, então, mexi para a produção, ele vai lá e dispara a gestão de mudança, seja num sistema externo, seja no sistema interno, aqui standard da QA, e aí ele faz todo o processo de aprovação da mudança e tudo mais. Depois, se tiver tudo ok, o Basis, por exemplo, ainda tem avaliação de risco, como nesse caso. A ferramenta ela vai analisar se existe algum risco de eu subir essa demanda para o ambiente de produção, para eu identificar, tem alguma dependência, tem algo no meu código-fonte que tem algum objeto que eu declarei lá, por exemplo, fiz lá um call function dentro do meu código, e essa função ela está numa outra request que não está em produção, e eu não descubro, a ferramenta ela descobre de forma automática. E ela diz para nós aqui que a minha demanda ela tem dependência. E ela vai trazer a lista de dependências que a gente tem. Então, para eu subir essa request, eu precisaria subir essa, depois essa, depois essa, nessa sequência lógica, para que eu evitasse um dump. E aí a gente evita algum problema de dependência nesse sentido. Feito tudo isso, ele vai habilitar aqui o deploy produtivo e o Basis só precisa vir aqui, apertar isso aqui e ele sobe para a produção. Então, esse é o fluxo dessa automação que a gente tem de forma bem macro, só para vocês entenderem o mapa de coisas que faz esse dia a dia.
essas coisas são todas customizadas, são todas, eu ligo, desligo, eu quero isso, quero aquilo, né? A gente é um processo adaptado, né? Não é um processo empurrado, e aí cada empresa tem uma maturidade diferente, tem um jeito de trabalhar diferente, então a gente, né, vai mexendo nessas situações. Com relação a esse dia a dia aqui, tranquilo, Rodrigo? Deu uma respondida em alguma na sua dúvida? A parte de controle do código, publicação, ok. Tem alguma coisa após publicação, algum acompanhamento, alguma coisa assim? Que normalmente seria ali vamos dizer, do Basis, né? A solução de performance, né, Rodrigo? Porque hoje, realmente, até a parte de request, a gente não depende do Basis, né, Rodrigo? Só em casos de algum problema. Fala assim, após a publicação o que a gente ali, você depende tem às vezes, igual a gente tem um problema de processamento, um gargalo de processamento, nesses momentos que a gente normalmente precisa da ação do Basis. Vamos lá. Como é que eu evito que a ferramenta trabalhe em como eu evito ter problemas de performance? Então, eu preciso monitorar a performance? Se o meu código que eu fiz, ele foi, no momento que ele fez a avaliação de qualidade, ele disse lá, não posso ter um select dentro de loop, e o desenvolvedor foi obrigado a corrigir, garantia que não vai dar problema de performance. Então, foram esses os casos, por exemplo, que eu comentei da Localiza que a gente corrigiu. Então, trabalha com a preditiva, vamos falar assim. Isso, porque durante o desenvolvimento é onde é mais barato para vocês investirem esse dinheiro. O cara está ali no código, né? Está na frente, naquela linha, ele sabe que ele acabou de fazer aquele código. Então ele vai lá e ele muda. Quando chega em produção, estoura o problema de qualidade, a gente tem análise, a gente tem desenvolvimento, a gente tem reteste, a gente tem todo esse processo tudo de novo duplicado, né? Então já foi, né? A gente está perdendo dinheiro. Então, hoje a gente não tem ferramentas lá para acompanhar se a performance está boa ou está ruim, porque a ideia não é porque, né? A gente não tem essas ferramentas, mas a gente tem essa questão de antecipar esse trabalho nesse processo de avaliação. Se o desenvolvedor fizer o código bonitinho dentro dos padrões de qualidade, a gente garante que não vai ter problema de performance. Mas tem a soma, né, dessas publicações, porque você está trabalhando individualmente, né, em cada publicação, certo, mas você está consumindo recurso do ambiente. E a gestão né, você não está fazendo a gestão da capacidade ali, aí isso tem que ser feito à parte, então. A capacidade, o que você quer dizer com capacidade do ambiente, né, como um todo, porque eu estou subindo ali as requests, eu posso ter um problema de performance, porque vamos supor que eu subi 5 publicações através da ferramenta. Eu subi 5 publicações ali e a soma dessas aplicações, né, que subiram ali, elas começaram, essas funcionalidades começaram a impactar o ambiente. Consumir mais recurso, né, Rodrigo? Pode ter várias coisas que você já aconteceu aqui, né? A gente coincide de vários processos grandes ao mesmo tempo. Se a gente tem um desenvolvimento que mexe numa tabela, por exemplo, vamos pensar, eu fui lá e fiz um include dentro da VBAC. A parte de vendas vai sofrer. Até ele compilar toda a tabela e tudo mais, vai dar dump, vai ter problema de performance, até que ele consiga fechar, e às vezes isso pode demorar, dependendo do tamanho da tabela, né? É um exemplo, tá? A gente tem vários outros, mas isso é inerente do SAP. Com o QIAmetrics, sem o QIAmetrics, vocês vão sofrer com isso. A gente, de fato, não tem nada que vá trazer um número para vocês sobre isso. É até um ponto interessante, né? Eu sempre, quando converso com as pessoas, eu anoto coisas, né? Mas hoje a gente, de fato, não tem algo nesse sentido, tá? O que a gente está entendendo aqui, da minha vista, essa ferramenta aí, ela automatiza, vamos falar assim, com mais segurança o processo desde o desenvolvimento até colocar em produção. Isso, né? Exatamente. Que é mais ou menos um pouco do que a gente está fazendo com o outro ambiente, com o SIAC, né, Felipe? Isso mesmo, a gente fez toda a parte de DevOps. No nosso legado, nós temos uma coisa parecida. Para o SAP, o controle é Eliane, Rodrigo, né? Com o Basis, é um controle
DI manual, é isso que é ela que fica controlando qual request pode subir, qual que não pode e tal. De certa forma, definidas as regras e as leis, isso aí é uma governança para não deixar isso acontecer. Isso. Né? Perfeito. Perfeito. A outra ferramenta que você vai mostrar para a gente, ela vai fazer, eu estou enxergando, uma auditoria para identificar os nossos problemas atuais e evitar que outros aconteçam. Né? Os novos vão ser auditados previamente antes de subir. Outra os novos é essa ferramenta que eu acabei de mostrar. Então, essa auditoria de qualidade, análise... em tempo real aí, né? Exatamente. Agora, outra pergunta. Por exemplo, quando você for fazer essa auditoria, se você vai encontrar no nosso ambiente algumas requests ou algumas alterações que estão aí perdidas, que nunca subiram para lugar nenhum, né, Eliane? Sim. Nós temos alterações no projeto que não foram para frente, não foram atualizadas e ficaram. Vocês vão conseguir enxergar esse tipo de coisa? Vamos lá, deixa eu mostrar o outro lado aqui. Até deixei uma outra visão aqui, que é justamente da avaliação do ambiente. Então, essa avaliação aqui, a gente faz um agendamento e eu posso pegar a estrutura do objeto ou fazer avaliação de qualidade e eu agendo uma análise, porque imaginem, né, todo o ambiente SAP tem milhares ou milhões de objetos Z. E a gente tem que percorrer todas as linhas de código-fonte que foram produzidas na história de vocês. Então, essa é uma avaliação que ela demora. Então, ela tem todo um processo, né, para não derrubar o servidor também. Ela vai lá, gerencia alguns jobs, ela vai quebrando e ela faz isso parcial, depois junta todos esses valores e dá um retorno. Esse retorno é essa visão dos pacotes aqui. Então, ele vai sempre trazer os pacotes que têm maior volume de débitos técnicos. Dentro desses pacotes, a gente vai ver todos os objetos que compõem esse pacote. E aqui a gente vai ver, esse caso aqui, por exemplo, tem 395 débitos encontrados, que é um grupo de função. E esse grupo de função, ele... Deixa eu pegar um outro caso aqui, que esse é o meu ambiente de homologação. Deixa eu ver se eu tenho um outro caso aqui mais bacana aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar um programa aqui. Essa classe aqui, por exemplo, ela tem 4 débitos técnicos, e esses débitos técnicos representam 40 minutos de correção. Então, a gente vai conseguir visualizar por ordem decrescente, né, dos maiores para os menores. E aí foi onde o caso da Localiza, que eu comentei com vocês, aquele programa de faturamento era o campeão, era o número 1 dos problemas. E ele foi o cara que a gente trabalhou. E se eu pegar os débitos técnicos, eu tenho lá na linha 42, eu tenho Selected End Loop. Na linha 30, eu tenho outro Selected End Loop. Lá na linha 70, eu tenho uma estrutura de repetição encadeada. E aí a gente tem a documentação e a gente tem lá o código onde está o problema. Então, ele dá na linha de código o que é, vamos pensar já para o desenvolvedor, né? Ele fez esse mapa, o desenvolvedor ele já consegue pegar, vamos refatorar esse objeto. Ele já tem uma documentação do que é aquele problema, como é que ele pode resolver, e ele já vai conseguir pontuar ali no código-fonte onde é que isso está. Então, aí a gente trabalha com outra frente, de olhar para o passado e começar a refatorar código, melhorar ambiente. E aí a gente consegue melhorar essas questões de resposta, performance, dia a dia. Como eu falei para vocês, trabalhos nesses casos com maior volume de débito técnico que a ferramenta encontra, que costuma ter volumes superiores a 90% de ganho de performance. Você demorava lá 10 minutos, vai demorar 1 ou menos de 1 minuto. Então, essa é a dinâmica do dia a dia. Né, e a gente pode ir fazendo quantas vezes quiser esse diagnóstico. Né? A ideia é a gente pegar, tirar uma fotografia, beleza, plano de ação, trabalhei no plano de ação. Vou pegar, depois desse plano de ação, tirar outra fotografia. E assim sucessivamente, a gente vai vendo gráficos
nesses objetos que a gente consegue ver como é que está a evolução desses débitos técnicos. Certo? E aí vocês me perguntaram, vou conseguir encontrar objetos lá que estão perdidos lá da implantação? Sim, porque a gente vai ter esse mapeamento de tudo. A hora que a gente for começar a pegar, vamos pegar esse caso aqui. Esse caso aqui é de qual área? Poxa, isso aqui é lá do pessoal da contabilidade. Ou não, esse aqui, cara, esse aqui é um objeto de carga. E tem ali 10 mil problemas. Vamos eliminar esse cara aí e tirar ele do nosso ambiente. Porque se vocês estão pensando depois em fazer uma migração para o S4, esses caras vão custar um dinheirinho considerável aí para vocês. E tem toda a parte de conversão que precisa de máquina e é um custo violento. Então, essa é a ferramenta do diagnóstico. Rodo, tiro uma fotografia do ambiente, consigo ver linha a linha de código-fonte que está com problema, me permite fazer trabalhos de refactoring, vou lá, tiro mais uma fotografia, vou acompanhando essa evolução e esses planos de ação. Por isso que eu falei que elas são duas pegadas diferentes, porque uma é no dia a dia, para estancar, e a outra é um trabalho muito mais minucioso e mais dolorido, porque eu vou ter que jogar código fora, refazer código, retestar, coisa que já está em produção funcionando, o cuidado é muito maior e tudo mais, né? Então, você está no mudo. Uma ligação. Eu posso fazer isso por grupo, né? Eu vou falar, agora eu vou fazer, por exemplo, o pedacinho que tem a ver com a interface do... Você pode escolher um programa. Eu vou mexer nesse programa. Eu vou mexer nessa classe, nessa função. Não precisa ser grupo, não precisa mexer em tudo. Essa estratégia, a gente sempre fala, começa por onde dói mais. Não e o refactor, vocês também fazem? Fazemos também. Também. A gente... Também pode ser assim, gradual, né? Claro. Inclusive, esse caso da Afogás, a gente fez até um processo em 2 etapas, porque estava muito dolorido, eles precisavam um tempo de resposta muito rápido. Então, o que a gente fez? Uma primeira versão de correção com alguns pontos que a gente julgava, se eu mexer nisso aqui, eu vou conseguir 30%, 40% de ganho, e eu já consigo permitir, por exemplo, eles queriam fazer uma parceria com o Uber, o cara alugar direto por dentro do aplicativo da Uber. E aí não tinha capacidade de processamento. Vamos fazer isso que eu consigo testar, por exemplo, em São Paulo, essa parceria. Aí, beleza, a gente conseguiu aí, num prazo aí de 30, 40 dias, já colocar uma versão com 40%, deu acho 38% de ganho. Alguma coisa assim. Aí depois, na segunda onda, a gente falou assim, gente, para vocês zerarem isso, a gente vai precisar reestruturar ele. Aí a gente jogou o código inteiro fora e refez ele 100%. Tá. Porque eu imagino que a gente tem algumas coisas aqui que é isso aí, nós vamos ter que reestruturar. Por quê? Quando foi feito com um conceito que a gente evoluiu muito depois disso, né, Eliane? Claro. Sim. Então, principalmente essa parte das interfaces. A gente fez, na época, a gente era cru em relação a SAP, e o nosso sistema legado não tinha base suficiente também para a gente fazer uma coisa muito trabalhada, e o tempo era curto. Hoje nós estamos reescrevendo o legado, e algumas das coisas que a gente quer fazer é mexer muito nessa parte. E aí é juntar as duas coisas. Então, é um diagnóstico até do código, mas também da forma de fazer, entendeu? Do processo. Vamos falar assim, um trabalho duplo. E como é que vocês trabalham? Como é que é a forma comercial? Como é que vocês... A gente tem essa questão do diagnóstico, né? A gente consegue montar uma proposta, por exemplo, vamos tirar uma fotografia e vamos fazer só essa parte. É possível gerar uma proposta só para isso. A ferramenta, ela trabalha com processo de implantação mais mensalidade, e aí, assim, a questão ali do DevOps mesmo, do dia a dia. E aí a questão da engenharia de software aí que a gente tem, que é a nossa consultoria aí tem
várias formas de a gente fazer e depende muito do cliente, do projeto e tudo mais. Então, esse é bem personalizada a proposta de serviço aí para trabalho, tá? Tá. É porque eu enxergo o seguinte, a gente tem um volume baixo de desenvolvimento, né, Eliane? Assim, sim, bem pontual. A gente tem um SAP hoje estável, assim, a gente tem pouco volume de mexida. Mas a gente quer consertar esse para trás, vamos falar assim. Até vendo, se a gente for mudar de versão, funcionalidades que tem na nova versão, que a gente chegou a fazer Z, que agora não precisa, tem esse desejo. Então, tem um desejo de repente, reduzir o que tem hoje como Z e deixar de ser Z, porque já tem pronto. Outra coisa é mudar do jeito que o processo está hoje. Então, né? E a terceira, e mudar a versão. Então, estou falando de 3 coisas. E depois, se a gente fizer isso tudo e falar, não, mas agora eu não quero ficar com a ferramenta de DevOps. Eu posso também, só que o que pode acontecer é que eu vou perder essa auditoria. Sim. Assim, eu vou perder, não. O que eu fizer novo, eu não vou ter auditoria. Se eu falasse, não, eu vou fazer uma conta. Eu prefiro não ter a ferramenta e uma vez por ano eu faço auditoria só do que cresceu. Eu posso fazer esse tipo de trabalho também. Pode também. Tá. Aí... Só para entender as formas comerciais. E como é que a gente poderia evoluir para você conseguir me fazer proposta? Aí eu vou trazer aqui para o Willi e para o Gian, né? O Gian, infelizmente, não pôde participar aqui, que é a pessoa que toca aí a frente comercial, né? Acho que é sentar aqui, montar uma proposta, enviar para vocês, apresentar de repente, né? Como é que é essa dinâmica. Eu, como eu falei para vocês, eu sou CTO, né? Eu ajudo no desenvolvimento. Estou aqui justamente porque o Gian não pôde estar aqui presente, né? Mas eu acho que a gente pode sentar aqui, estruturar essas propostas e a gente fazer uma segunda conversa, mostrar para vocês como é que funciona, o que são os valores e tudo mais. A gente gosta muito de conversar, né? Não só enviar por e-mail, porque pode ficar um pouco, às vezes... Né? Isso. Podemos fazer alguma coisa nesse sentido. Aí eu trago aqui para dentro de casa, a gente conversa aqui, estrutura, eu trago tudo isso que a gente está conversando aqui para o Jean também, a gente aí monta uma segunda etapa aí. E outra coisa, vocês têm alguma coisa de automatização, de RPA, de alguma coisa com SAP, de automatizar algum processo? Não, essa parte de RPA a gente não trabalha, assim. O que a gente faz dentro do SAP, dos nossos desenvolvimentos, é trabalhar com uma arquitetura de reuso. Então, não é RPA, mas, por exemplo, a gente está na Localiza já há 4, 5 anos, a gente está trabalhando na Fogás já há 4 anos, e muitos desenvolvimentos a gente já tem pronto. Por exemplo, o fluxo lá de criação de pedido, faturamento, expedição. Entrada de notas, vocês têm? A gente consegue criar, porque aí o que acontece? A gente vai lá, estrutura a arquitetura, põe como se fossem APIs de desenvolvimento. Então, veio uma integração de fora, chama como se fosse uma API dentro do SAP, e ali dentro a gente tem um monte de coisas que a gente reaproveita. Então, muita coisa ao longo prazo nessa arquitetura a gente consegue começar a automatizar, por exemplo, encaixar pecinhas em vez de ir lá ficar codando o tempo inteiro. Automatizar Migmiro, que eu vou te falar assim, bem específico, que a gente anda avaliando. Sim, exatamente. Todo o processo de entrada de mercadoria, aprovação, de compra, requisição, essas coisas nesse sentido é possível. Por exemplo, na Localiza a gente fez um trabalho que eles tinham lá, eles chamam de mensageria, que é emissão de nota fiscal de serviço. E cada prefeitura tem uma emissão. Então, a gente sofre com isso muito aqui. Então, deixa eu contar para vocês. Eu participei, na época eu era metia mão na massa muito no desenvolvimento, né? E a gente chegou lá e, demorava 40 dias para começar a emitir nota numa prefeitura, porque começava o desenvolvimento, homologação, até subir para a produção, 40 dias. É muito tempo.
E aí eu comecei a ver, os caras faziam código, ficavam copiando de um lado para o outro e tinha 35 prefeituras, 35 códigos parecidos, mas diferentes. Eu falei, não é possível, a gente está falando de modelos, né? Tem lá os padrões muito parecidos, e toda vez fazendo código, demorando esse tempo todo, e a gente estruturou um projeto para eles que é o configurador de prefeituras. Então o cara vai lá, coloca o domicílio fiscal, já diz qual que é o padrão, ele monta os grupos e os campos que ele quer, ele vai lá, seleciona, e aí ele diz quais são as regras de formatação daquele campo. E em 2, 3 horas ele tem uma prefeitura já pronta emitindo nota fiscal. Então, mas aí ele entrega, ele faz a mensageria via o quê? No caso deles, via NeoGrid. Tá, então mesmo caso não. Emissão de RPS, faz tudo. E esse mesmo projeto, depois a gente vendeu para Atlas Schindler, a mesma sistemática. E aí eles tinham o deadline lá, a gente tinha 10 semanas para fazer 75 prefeituras, para vocês terem noção. Integração. A gente tem muitos problemas aqui, né, Eliane? Entra uma prefeitura, a gente é uma novela. Né? Cada uma história, cada uma complicação. Quem sabe a gente pode até mostrar para vocês esse caso específico, como é que a gente resolve. De repente... Eu acho interessante, né, Eliane? A gente mostra junto com a Alessandra, que é a nossa analista que conhece, sim, com o usuário-chave. Sim. Você pode marcar depois essa apresentação. Não, legal. Outra coisa que a gente fez, por exemplo, para a Copacol, eles fazem a exportação de aves, e eles são do agro, né? E aí, por exemplo, vai ter um cara lá na Europa que comprou um negócio, ele quer saber o que aconteceu ao longo do caminho, onde é que está o container, onde é que está o produto dele, né? E eles têm uma empresa que faz esse roteamento, mas dentro do SAP tem todo um sistema que a gente desenvolveu para receber isso e fazer todo ali o controle desse COMEX aí, né? E dar essa visão para o cliente. E num determinado... alguma coisa na parte de entrada de notas? Já fizemos a parte de nota de entrada, nota fiscal de saída, nota fiscal de serviço. A gente tem entrada de mercadoria, a gente já trabalhou com a parte de pedido normal, né, também. Aí, assim, tem projeto que eu já também não tenho mais, eu só ouço falar, né, mas tem bastante coisa que a gente fez. Esse da Copacol, inclusive, aconteceu um fato muito interessante, por isso que eu falo da questão da arquitetura, né, que a nossa arquitetura, ela traz esse benefício aí, não é um RPA, mas ela traz uma flexibilidade muito grande, porque esse caso da Copacol, eles conheciam só a TradeLens da IBM, que fazia esse roteamento lá dos navios. E a IBM falou assim, ó, o produto vai ser descontinuado, não vai ter mais produto. E aí foi um desespero, né? Só que daí o que aconteceu? Eles acharam uma tal de LogComex que faz algo muito semelhante. E a gente vai conseguir integrar a LogComex sem mexer em nada do que a gente fez para a TradeLens. Simplesmente é como se a gente tirasse a TradeLens e trouxesse a LogComex e só organizasse o encaixe dela. Então, essa é mais ou menos as inteligências de projeto e arquitetura que a gente costuma fazer, tá? Não é RPA, mas tem uma série de coisas diferentes que a gente faz que ajuda. Também a gente pode passar o nosso problema para vocês fazerem uma avaliação, isso, né, Eliane? Isso. Hoje nossa maior dor está aqui, a gente pode fazer. Exato. Mas eu acho que esse da mensageria, a gente pode fazer uma apresentação, depois a gente marcar, mas vou esperar vocês olharem esse outro, fazer para a gente uma proposta. Claro. Tá? E a gente caminha. Isso. E com relação a essa proposta, semana que vem... Essa semana já foi, né? Semana que vem... O ideal é semana que vem, porque na outra semana eu estou com a semana toda tomada. Não, legal. E quando seria um bom dia para a gente falar sobre essa proposta? Desculpa, como é que eu pronuncio o seu nome? Seila. Como é que... Semana que vem, na quarta-feira, é um bom dia. Quarta-feira, qualquer horário? Podemos marcar, pode ser nesse... Vamos falar às 15 horas na quarta?
Pode ser, você que manda. Tá bom. Pode. Você faz o convite aí, né? Passo e eu mando aí na sequência, aí a gente já prepara aí a propostinha, a gente já deixa agendado para essa conversa. Tá, joia. Eu queria que você fizesse dos 2 produtos separados, tá? E uma ideia de como é que vocês trabalham, quando vocês trabalham sob demanda, se é por pacote, se é por hora, como é que é? Tá bom? Tem de tudo quanto é jeito. Então tá bom. Alguma pergunta, Beleza. gente? Vocês queiram fazer? Não, tô tranquilo da minha parte. Não, no momento não. Tá, joia. Tá certo. Tá bom, obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Beleza, Obrigada. gente. Obrigada. Alci, muito Tchau, obrigado gente. pela Obrigada, viu? atenção, prazer em conhecê-los, viu? Valeu, até mais. Valeu, Tchau. gente. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.